gratidão que eu tenho, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Eu louvo o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua presença, por essa graça incrível sobre nós. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por essas quase 72 horas de jejum. Um jejum que, sem dúvida, foi um desafio, mas uma grande bênção para nós, porque muitos romperam, muitos estão já 72 horas, vão completar 72 horas. Nunca fizeram isso na vida, foi a primeira vez. E isso é uma glória. Eles podem dizer que romperam, que venceram o desafio, buscando o Senhor. E eles estão saindo diferentes. Não tem como sair da mesma maneira, ficar no mesmo lugar. Não tem como. Eu sei o quanto é desafiador, mas também o quanto é glorioso. Obrigada. Muito obrigada. Eu te louvo e te agradeço por essa grande vitória. Estar aqui às 6 da manhã, neste sábado, para mim é um presente, é uma glória. Eu sou grata por essas pessoas que estão aqui, sou grata por todas que estão comigo agora. Visito o nosso povo em todo lugar. Visito os lares e as famílias. Visita as igrejas, visita os altares. Assuma e se manifesta poderosamente. Visita todas as pessoas que têm nos pedido orações. Dá vitória a todas elas. Visita o nosso povo, Senhor. É o que eu te peço. Eu peço mudanças, eu peço vitórias, eu peço livramentos. Eu peço a sua glória. Eu peço que o Senhor abençoe essa nação. Que o Senhor abençoe a tua igreja. E que o Senhor nos dê livramentos, como o Senhor deu para Israel de Ramã, como o Senhor deu para Israel com o faraó abrindo o mar vermelho e tantos outros livramentos incríveis. O Senhor é o Deus que não mudou. O Senhor dá livramentos, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor sustenta. E eu peço que o Senhor dê livramentos ao seu povo, à sua igreja. Eu peço que o Senhor se manifeste poderosamente aqui entre nós e que a sua glória seja real e que daqui a pouquinho possamos fechar o nosso maravilhoso jejum. Eu quero te agradecer por mais esse desafio e a bênção que tem sido para a minha vida e a bênção que tem sido ver o seu povo se desafiar e andar uma milha a mais. Isso é uma glória, Senhor. Muito obrigada. Ver um povo forte, um povo destemido, um povo firme, um povo que não se curva, um povo que te busca, um povo que te louva. É uma grande bênção. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Eu entrego essa reunião nas suas mãos e do mesmo jeito que o Senhor trouxe o teu povo em paz, que todos possam sair daqui tão gratos, tão felizes daqui a pouco e que nós possamos obter as respostas para a glória do teu nome, de tudo que temos buscado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém. Amém, Senhor. Com a mão no seu coração,
Vamos dizer, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Grande é o meu Deus. Cantarei. Cantarei Quão grande é o meu Deus. E todos são de ver. Eu acredito nisso. Quão grande Eu acredito nisso. Eu acredito no Deus do impossível. O que é impossível para mim é possível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Seja feito conforme a sua fé. É o meu Deus, eu cantarei. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Quão grande. Nesta manhã, diga isso ao Senhor. Ele é grande e você vai ver a grandeza dele ainda mais. O Senhor é grande. Nós veremos a sua grandeza. Nós veremos a sua grandeza. Nós veremos a sua grandeza ainda mais. Nós veremos a sua glória. Nós veremos, a tua igreja verá, o teu povo verá, essa nação verá, e assim eu vou crer até o fim. Eu creio, Senhor. Eu creio que o inimigo construiu a forca, mas será enforcado nela. Eu creio que o inimigo vem e persegue, mas ele vai terminar nas profundezas do mar. Eu creio. Eu creio. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus. Sentem-se um momento e eu tenho essa palavra no meu coração, que é Gênesis 13. Depois quero ler Lucas 20, 38. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e em ouro. Observe que nós estamos no capítulo 13, no capítulo 12, Deus mandou ele sair. Aqui nós vamos encontrar várias lições muito importantes. Tinha coisas para serem feitas, obviamente, para serem mudadas, que Deus vai trabalhar e vai levá-lo para o nível mais alto. Mas o fato dele ter, diga seguir, isso. Nós vamos ver Jesus usando muito essa palavra, siga-me, siga-me. E todas as pessoas que passaram a seguir Jesus viveram um resultado diferente. E tem promessas incríveis para aqueles que seguem Jesus. A Bíblia fala que não há quem deixe pai, mãe e etc. Tudo, na verdade, tudo, que não receba 100 vezes mais aqui e ainda a vida eterna. Então, observe, nós estamos no capítulo 13, no capítulo 12, Deus mandou ele sair. E aqui já fala que Abrão, o nome não tinha sido mudado, tinha enriquecido muito, tanto em gado quanto em prata e ouro. Você toma uma decisão, você começa a ver resultados na sua vida. Então, Deus colocou isso muito no meu coração, porque a vida é feita de decisões. E amanhã nós vamos falar sobre isso, eu creio, sobre essa decisão, inclusive em relação à vida eterna.
Mas vamos nos deter aqui e observar que ainda que tivesse coisas para serem resolvidas, então preste atenção, porque na nossa caminhada, nós estamos num processo. O processo da santificação, ele não vai parar. O processo do desenvolvimento, porque você está vivo e você está andando com Deus, e Ele vai sempre estar tratando algo, e de tempos em tempos, Ele vai, quando você dá lugar e você cresce, Ele te poda para que você possa crescer mais. Então, Abraão, na verdade, aqui, só essa decisão dele ter saído, porque é aquilo que eu disse, vou repetir. Ele não sabia para onde ia, mas com quem ele ia. Isso muda a perspectiva totalmente e o resultado também. Então, ele já tinha um resultado, ele tinha enriquecido. Então, a Bíblia está deixando bem claro que ele já, só o fato dele ter saído, que não foi pouca coisa, muito pelo contrário, foi muita coisa. E eu creio que Deus está mandando uma mensagem, porque às vezes Ele nos manda sair de algo, sair de um tempo, sair de uma condição, sair de um lugar e nos posicionar no lugar que Ele está determinando para nós, fazer o que Ele está nos mandando fazer, segui-lo. E nós temos dificuldade. E sempre vem aquele medo, o medo de algo não dar certo, da gente terminar com menos, não funcionar, como vai ser sempre. Não importa onde Deus mandou você estar e o que Deus mandou você fazer. Importa quem mandou você fazer e com quem você vai. Se você entender isso, sua perspectiva vai mudar e seus resultados também vão mudar. Então, só o fato dele ter saído, ele já estava tendo resultados muito importantes na vida dele. Você vê um crescimento. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Por que ele estava perdido desse jeito? E olha que ele já tinha resultado. Olha que ele já tinha rompido, deixado a terra que ele conhecia, a família, os amigos, tudo ido para um lugar que ele não conhecia. Foi quando ele desviou para o Egito. Aí ele ficou perdido. Quem já não, em algum momento, pegou a estrada errada? Todo mundo pode acontecer isso. E quando você pega a estrada errada, você vai ficar perdido. Você sai do lugar que Deus plantou, você sai da posição que Deus mandou você estar, você vai ficar perdido. O que vai acontecer? Perdido, você imediatamente, você tem que buscar de Deus, certamente Ele vai dar uma direção para você. Volte para o lugar onde você levantou seu primeiro altar, onde você levantou o seu primeiro altar, que foi aqui entre Betel e Ai. Onde você levantou o seu primeiro altar? Quando você saiu, ele chegou na terra e ele levantou o altar. Você tem que voltar lá. Onde você começou. Onde você começou a entender o que Deus tinha ali com você, ainda que nem tudo. E onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abrão invocou o nome do Senhor. Onde pela primeira vez. Sempre nós vamos, muitas vezes, encontrar esse princípio na Bíblia. Volte à prática das primeiras obras. Você vê que no começo da Bíblia, em Gênesis, e quando se fala da Gênesis de algo, é o começo de tudo, ao Apocalipse, ao último livro da Bíblia, você vai encontrar o Senhor falando ainda para a igreja de Éfeso, volte às primeiras obras. Muitas vezes tudo que nós temos que fazer é voltar para
o lugar onde nós levantamos o nosso primeiro altar. Quando nós levantamos um altar ao Senhor. Quando nós realmente começamos ali a nossa trajetória séria com Deus. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. O que muitas vezes não significa muita coisa se você não tiver os princípios certos. Tem muita gente que possui rebanhos e tendas. Tem muita gente que possui algumas coisas. Que dá a ideia de que ela tem sucesso, mas ela não tem os princípios certos. E se você não honra os princípios não vão te honrar. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los, o que me chama muito a atenção. Quando somava os bens dos dois, era muito para eles estarem juntos. Era muita coisa. Ou seja, não tinha suprimento suficiente, condições de tanta coisa habitar no mesmo lugar. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Ou seja, eles eram estrangeiros. E agora tem desavença entre os funcionários, exatamente porque aquilo, cada um estava cuidando do seu, não queria que nada fosse prejudicado e não estava comportando. Mas era o próprio Deus mandando uma mensagem. Por quê? Porque Deus é um Deus de suprimento. Deus é um Deus de provisão. Acabei de ler o versículo 2 que mostra que Abraão tinha enriquecido muito logo depois que ele saiu. Quer dizer, foi um crescimento já bem considerável para quem tinha acabado de sair de Harã. Era a recompensa na vida dele. Mas tinha muito que trabalhar na vida dele. Ele tinha se desviado, tinha que voltar para o primeiro lugar, para o primeiro altar, para onde ele tinha, para o lugar que não... que ele devia ter ficado naquele lugar, e não descido para o Egito quando a fome veio. E não se desesperado e ido para o Egito, e feito provavelmente o que todo mundo estava fazendo. Não deu certo. Bom, agora, Deus é um Deus de provisão, e disse que ia prover tudo para ele. E deixou claro, deu 7 promessas a ele, deu. Como que não está sustentando a terra, se a terra tem provisão? Ou seja, você nunca mais vai encontrar essa expressão, não podia sustentá-los, não tinha sustento para os dois não tinha. Tinha sustento para um. Porque Deus tinha mandado ele sair e não carregar o outro. Então, quando você não está tendo o sustento necessário, você tem que parar e perguntar o que é que você está carregando que você não deveria carregar. Quando você não está tendo o sustento necessário para a sua vida, Ló quer dizer véu, você precisa perguntar o que é que você ainda está trazendo com você, o que é que você está carregando com você, que não deveria estar carregando. Porque para você não estar, a terra não poder sustentar você, e o que você tem, sendo que Deus, porque aí parece contraditório, Deus não prometeu que ia suprir, em toda a palavra não fala de suprimento? Fala. Então que contradição é essa? Não é contradição. Não é contradição. Acontece que a promessa ela se cumpre de acordo com o alinhamento. E aqui você não vê o alinhamento que era para estar acontecendo. Por isso surgiu uma desavença. Bom, agora tem desavença, a terra não pode sustentar, tem uma desavença, as coisas parecem que não estão funcionando bem. Como assim? Deus me manda para um lugar
agora eu encontro fome. Foi meu teste. Eu me desespero e desço para o Egito. Quem mandou descer para o Egito? Ninguém. Foi coisa da minha cabeça, da cabeça do Abraão. Fica perdido. Vai, volta para o primeiro altar. Se encontra. Maravilhoso. Pronto, estou no rumo certo de novo. Agora, a terra não pode me sustentar e tem meus funcionários, os funcionários do meu parente, está dando errado, estão brigando. Espera aí, isso não está muito certo. Eu estou vendo que as coisas não estão funcionando, não estão alinhadas. Não estão mesmo. São perguntas que a gente tem que fazer. E são as respostas que a gente vai tendo de Deus. Aí, então Abrão disse a Ló, ele teve aquilo, sabe aquele insight, aquela coisa, Deus mandou eu sair e não levar ninguém. Eu trouxe. É por isso que a terra não pode sustentar a nós dois, e é por isso que está essa confusão toda e não tem nada agradável aqui. Ainda bem. Mas tem gente que vive uma vida perguntando, eu não sei. Eu vou ser um derrotado a vida inteira. Minha vida não vai para lugar nenhum. Minha vida... Não, se você estiver andando com quem você não deve, se você estiver no lugar errado, se você estiver agindo de acordo com as suas emoções, quando algo acontece, você toma um rumo errado, quando você está vendo que as coisas não estão alinhadas, não está funcionando, a terra não está podendo se sustentar, tem briga para todo lado, as coisas não encaixam, e você precisa do que mais para entender que você carregou o que você não devia carregar, você está fazendo ainda alguma coisa que está impedindo a fluidez na sua vida. É óbvio. E ele já tinha visto a glória de Deus. Porque ele já tinha enriquecido bastante em pouco tempo que ele saiu. Mas ele está sendo trabalhado o caráter dele. E ele precisava entender algumas coisas. Para que você foi descer para o Egito? Descer para o Egito, descer. Egito representa o mundo, é sempre pegar o padrão do mundo e fazer o que todo mundo está fazendo. Vai dar errado. Carregar com você o que você não deve carregar, vai travar coisas na sua vida e trazer confusão. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Uma boa colocação dele, não quero briga, não quero guerra. Nós somos irmãos. Mas nós vamos ter que tomar uma decisão aqui, temos que arrumar isso aqui. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a direita, irei para se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Olhou. A história de Ló, se não for a mais, é uma das histórias. Mas não é a mais, porque eu ainda elejo a história de Jeroboão, que para mim é sempre uma história muito trágica. Mas a história de Ló é uma história trágica, uma das histórias mais trágicas da Bíblia. É inacreditável o que você vê acontecendo com esse homem. Inacreditável. Um homem que andou com Abraão, um homem que era parente de Abraão, um homem que, enquanto estava com Abraão, estava crescendo abundantemente. E aí, quando não deu certo, Abraão vem e dá a ele a liberdade dele escolher. Né? Uma posição de servo mesmo. Ele vem e diz, escolhe para onde você quer ir. E ele, quem era ali o mais velho, quem era o líder, era Abraão. O que ele tinha que ter feito?
Ele tinha que ter transferido para Abraão. Ele não fez. Ele foi o aproveitador. E, nitidamente a gente vê que Ló, ele era um aproveitador. Ele estava com Abraão para tirar vantagem. Ele era o crente, Ló era. Mas esse tipo de crente que não anda por fé. Esse tipo de crente, por que ele é chamado de justo no Novo Testamento? Porque ele creu em Deus, obviamente. Ele não fala que ele teve outro Deus. Mas, na verdade, ele tinha seus ídolos lá dentro, que foi como ele decidiu aqui. Ó. Então, Ló viu, olhou então Ló e viu todo o Vale do Jordão. Todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Era como o jardim do Senhor. Porque era um lugar bonito, um lugar muito fértil, um lugar gordo, um lugar abundante, um lugar rico, como a terra do Egito. Então, era como o jardim do Senhor, parecia o Éden, mas era como a terra do Egito. Significa a terra da escravidão. Mas aos olhos dele, e aos olhos de qualquer pessoa, era um lugar muito bom para se viver. Em termos financeiros, Sodoma e Gomorra eram lugares muito bons para viver. Mas em termos morais, era o pior lugar do mundo. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Antes de Deus destruir, era assim. Aos olhos de qualquer pessoa, era um lugar de encher os olhos. Financeiramente, a imagem, o lugar. Quer dizer, qualquer pessoa que olhasse ia dizer, puxa vida, esse é o melhor lugar para se estar. Mas quando entrava lá, era podridão pura. Então, muitas vezes, se você não tiver o discernimento de Deus, você vai decidir a sua vida pelo olho, porque ele era um cego. Ló é véu, ele era um cego. Aí você decide a sua vida por vista. E o que acontece quando uma pessoa decide a vida por vista? Ela não tem discernimento nenhum. Ela vai pelo que ela está vendo. Ah, é bonito, é gostoso. É um lugar próspero, é promissor. Tem condições de eu alimentar meu gado e de eu prosperar e não sei o quê. Ok. Então, era um lugar gordo, era um lugar bonito, era um lugar fácil de se estar. Não tinha pressão. Nenhuma pressão. Agora, era um lugar destruidor para a vida espiritual. Para o futuro, momentaneamente, quem olhava, parecia que quem havia escolhido bem era Ló. Então, a vida é feita de escolhas. E, às vezes, parece que você fez a melhor escolha do mundo. Mas o futuro vai contar o tamanho da desgraça que foi. A vida desse homem terminou de uma forma tão lamentável. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Começou morando próximo, logo está lá dentro, porque é assim. Quando você começa a flertar com a coisa errada, logo você está mergulhado nele, na coisa errada, nela. Então, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Bom, mas aqui é lugar, esse povo é perverso, extrema, a Bíblia não exagera. Extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Mas tudo bem. Tudo bem.
a imagem é boa, parece promissor. Quantas pessoas que fazem isso com a vida? Está na cara que aquilo está errado, mas ele está cego. Ele está indo para aquela direção. Parece que tem uma promessa de abundância, é uma promessa de uma vida incrível. Eu me dei bem. O Ló foi o aproveitador. O Ló estava deixando bem claro, eu me dei bem. Abraão não. Abraão ficou num lugar difícil. Abraão, logo você vai ver, eu vou continuar lendo, ele sobe a montanha, vai para os carvalhos de Manre. Tudo foi mais difícil para Abraão. Preste muita atenção nisso. Aparentemente, Abraão ficou com o que havia de pior. E foi mais sacrificial, foi mais difícil. Aí agora ele vai para os carvalhos de Manre, que ele tinha que subir, exigia. Mas você vai ler que quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, ele enxergou de longe, do alto, a Bíblia fala, do alto Abraão viu a destruição e a fumaça subindo. Só que ir para o lugar alto, subir lá para Hebrom, para a montanha. Vamos lembrar que a montanha, Caleb, a montanha de Caleb. Mais tarde, obviamente. A montanha de Caleb, que ele disse, dá-me a minha montanha. Era uma montanha. Ele foi para Hebrom. Era mais difícil, ele tinha que subir a montanha. E ele decidiu ficar, subir. Mais tarde você vai ver ele vendo, olhando lá de cima, porque foi mais difícil para ele? Foi. Parecia que ele ficou com menos e com a dificuldade? Sim. Subir a montanha para Hebrom, para os carvalhos de Manre, foi fácil? Não. Mas lá Deus começou a agir na vida dele. E mais tarde você vai ver ele olhando e vendo do alto. Está escrito bem assim, do alto, Abraão viu a fumaça, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, a pessoa que escolhe por fé, momentaneamente, pode parecer que ela ficou com a parte ruim, com a parte mais difícil. Muitas vezes ela está lá, subindo a montanha. O outro não, o outro foi para a planície. Não tinha montanha, não tinha dificuldade, tinha abundância. Ou seja, eu não tenho que pagar preço por nada. Eu vou pegar, está aqui a mão, é agora, me dei bem. Não deu, não. Você deu muito mal. Quem se deu bem? Abraão. Vai ver o fim de cada um. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Bom, mas aqui é um lugar muito promissor. Vamos ignorar isso aí, eu vou viver separado. Você não vai. Tomar cuidado com quem você anda, com o que você está fazendo. Para onde você vai, se você decidiu por fé ou por vista. Vai determinar o resultado final. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está? Olhe para o norte, para o sul e para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, depois que Ló separou-se dele, disse o Senhor a Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que ele se separou do Ló. Eu falo isso aqui uma vida inteira. Às vezes a gente quer ver coisas
a gente quer viver coisas que nós não estamos dando condições. Porque nós não queremos nos apartar de algumas coisas que Deus mandou não carregar, não levar com a gente. Por favor. Nenhuma palavra vem por acaso. Você está ouvindo e aprendendo lições, provavelmente algumas que você já conhece, que não é novidade para você, mas a palavra se renova a cada dia e ela vem e nos dá o norte. Ela vem e diz assim, é assim. Ouça isso aqui, porque é assim. Você está querendo resposta, a resposta está aqui. Você está querendo qual a resposta para mim? Está aqui. Está isso aqui. Preste atenção nisso aqui. Quando ele se separou, o Senhor mandou ele olhar. Porque o Ló, sendo vendava ele. E ali Deus pôde fazer na vida dele algo que até então ele não pôde. Mas a separação, quando ele se afastou daquilo que Deus não mandou ele carregar. E às vezes a gente quer carregar, queremos ser melhores que Deus, insistir numa coisa que vai ser um atraso para a nossa vida. Não basta ser atraso, que o pai do Abraão acabou sendo um atraso na vida dele, o Ló foi um outro atraso. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa a vida carregando atraso. Nós já aprendemos na quarta-feira o espírito do atraso. Deus falou no meu coração sobre o espírito do atraso. E muitas vezes tem coisas que estão atrasadas na nossa vida, que já deveriam ter acontecido. Porque nós paramos ou não deveríamos ter parado. Nós carregamos com a gente aquilo que a gente não deveria ter carregado. Estamos insistindo em coisas. Quando vem um problema, a gente toma um rumo seguindo o padrão do mundo e não de Deus. Desceu para o Egito. Mas quando ele se livrou de tudo isso, agora pronto. Deus mostra a terra para ele, manda ele olhar, manda ele percorrer, traz de volta a promessa, diz, eu vou dar à sua descendência isso aqui, essa terra, vou tornar a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra, deu uma imagem para ele se agarrar aqui, depois deu das estrelas, também se poderá contar a sua... Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorres a terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. E muitas vezes Deus depois disso, ele mostra, ele manda olhar, ele manda percorrer e possuir. Então, Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom. O que exigiu dele subir a montanha, foi mais difícil, foi desafiador, e parecia que ele ficou com a parte ruim, a pior, a mais difícil, para ele foi mais desafiador, não tinha a planície do Jordão, tinha montanha para subir. Foi para onde ele foi. Algumas pessoas só querem a planície. Só quer ir para lá. Olham e vê todo o Vale do Jordão, todo bem irrigado. Eu quero ir para lá. Eu não quero esse negócio de subir montanhas, esse negócio de ir para Hebrom, esse negócio de ficar num lugar mais difícil. Mas aí você vai ver, a vida é feita de escolhas. Naquele momento em que você tem a visão de escolher a coisa certa, ainda que ela seja mais difícil, e todo mundo que está olhando pode pensar, o Ló se deu melhor, o Ló vai terminar muito melhor. Tudo foi melhor para o Ló. Puxa, o Abraão ficou com a parte ruim, não ficou não. É a expressão do preço certo mesmo.
é aquele que está disposto a sacrificar. É aquele que decidiu pagar primeiro para brincar depois. Ló decidiu brincar primeiro para pagar depois, e o preço foi muito alto. Ló terminou os seus dias, resumindo, numa caverna, com a família toda destruída, um bêbado destruído, com a família destruída, com descendentes de relações incestuosas com as próprias filhas. O pai de Moabe e Amon, dos Moabitas e Amonitas, gente terrível. A forma como eles foram gerados foi a marca do caráter deles. Abraão tentou salvou Ló, lutou por Ló, orou por Ló, mas Ló permaneceu no lugar que ele não devia. E o fim de Ló foi trágico, uma das histórias mais trágicas e lamentáveis de quem começou, estava ali tão bem e terminou assim, miserável, um bêbado, com a família arruinada. Não tem nada que você possa olhar e dizer assim, o que deu certo para Ló? Nada. Porque a escolha do Ló foi com base na facilidade, foi com base no momento, no que parecia perfeito, ignorando tudo que ele não podia ignorar. Mas porque ele era um cego. Ló significa véu. Tinha um véu. Inclusive, ele era um cego e mantinha esse véu na vida do próprio Abraão. Quando Abraão se livrou daquilo, se separou. Para qualquer um que olhasse, ele estava no lugar mais difícil, subiu a montanha, foi para um lugar mais difícil. Então, ou seja, puxa vida, o outro se deu bem e eu me dei mal. Não deu, não. Às vezes, eu sempre falo isso. Tudo que Deus me pediu para fazer até hoje, não foi fácil, não é. E eu sempre digo, conto que as minhas coisas são demoradas. Então, às vezes, Deus me bota num lugar e eu fico lá por tempos. E parece que aquilo, ai meu Deus, não vai além daquilo, é um sacrifício, é uma batalha. Só que, ano após ano, eu vejo progresso, eu vejo crescimento, eu vejo aqueles que pegaram os atalhos, que preferiram a Campina do Jordão, que foram para o lugar que momentaneamente era tão fácil. Está tudo pronto, está tudo certo, não tem guerra. Mas não era o lugar para se estar. Alguns, muitas vezes, você está olhando lá de Hebrom, do alto da montanha, e vendo só a destruição. Mas você está no alto da montanha. Mas para subir lá não foi fácil. Nem todo mundo quer subir a montanha. Nem todo mundo tem essa disposição de subir a montanha. Nem todo mundo, se fosse fácil fazer 72 horas de jejum, nós teríamos muito mais pessoas fazendo. A gente vê que tem pessoas que depois que abrimos o jejum, nem na igreja apareceu mais. E por quê? Foi mais fácil para mim ou para você? Não. Não foi, não. Não foi, não vai, não é. Eu estou há 72 horas, com pouco de água, 0 de comida, não muito sono. E o que é que me mantém em pé? A graça de Deus. A fé que eu tenho. Eu acredito. Eu acredito. E eu estou usando a minha vida para a coisa certa. É difícil subir a montanha? É mais fácil ir para a planície?
para o lugar gordo? Óbvio. É mais gostoso, já vou para cá, olha o jardim do Senhor. Óbvio. Mas Deus nos chamou para uma vida como essa. E você vê, qual foi o fim de Abraão e o fim de Ló? Abraão terminou seu dia farto de dias, altamente próspero, realizado, poderoso. Deus garantiu a ele que ia cumprir a promessa e cumpriu. E qual a diferença de Ló? Escondido numa caverna, miserável, não tendo uma cabeça de boi. O cara que tinha tanto, com as filhas, ele vendo as filhas grávidas, depois dando à luz a filhos que eram dele. Vendo aquelas crianças crescerem na casa dele. Uma mistura de pai com avô, uma coisa louca. Sendo criados sem os princípios morais. Que moral Ló tinha para ensinar aqueles meninos? Zero de princípio, zero de condição para isso, porque... E tanto que não ensinou, porque se tivesse ensinado, não teriam se tornado pessoas tão perversas. Quando você fala na Bíblia de Moabe e de Amon, dos Amonitas e de Moabitas, é só gente terrível. Gente que sacrificava os filhos. Gente que entregava os filhos para Moloque. A Bíblia chama, Deus chama o Deus repugnante dos Amonitas. Os deuses dos Moabitas e dos Amonitas, Deus chama de repugnantes. O comportamento deles era repugnante. E quem foi o pai dos Amonitas e dos Moabitas e Amonitas? Ló, o parente de Abraão, o cara que saiu com Abraão, o cara que viu o poder de Deus, mas nunca levantou um altar ao Senhor. Nunca se preocupou. Não, você não vê ele levantando um altar, ele orando com Abraão. Escolhas. A vida é feita de escolhas. E Deus está falando com a gente. Para o encerramento desse jejum. A palavra dele para mim e para você. Fique no lugar que parece mais difícil, suba a montanha. Porque é difícil subir a montanha. E está lá nos carvalhos de Manre, em Hebrom. Mas mais tarde, do alto, você vai ver o que está acontecendo lá embaixo, porque você está no alto. Você vai ver destruições e perdas lá embaixo, mas você está no alto. Você está no alto. Fique onde Deus quer que você esteja. Se livre do que você tiver que se livrar. Volte para o primeiro altar. Se alinhe com Deus. E suba a montanha. E segure bem a sua montanha. Faça como Caleb. Uma vez que você sobe para a sua montanha, nunca mais sai de lá. Nunca mais. E a outra palavra, antes de eu orar, que o Senhor me deu, foi: Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Pois para Ele todos vivem. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Definitivamente, Deus não pode se manifestar na vida de uma pessoa que não decidiu viver de forma viva. E a única coisa que pode dar vida a todos nós é a fé. A fé na palavra de Deus. Uma pessoa que tem a fé na palavra de Deus é uma pessoa viva. Uma pessoa que não é firmada na palavra, não é guiada pela palavra, é uma pessoa morta. A palavra é viva e eficaz. E a palavra nos traz vida. Ela é vida, é espírito e vida. Então, você pode dizer que é um crente, mas ser um morto. E Deus não pode fazer nada na vida de uma pessoa que está morta.
é para fazer na vida dos vivos. E os vivos são aqueles que creem na palavra, que se ajustam com Ele, ficam onde devem ficar, crendo que Deus não vai falhar. Sobem a montanha, porque acreditam que por mais difícil que seja, subir essa montanha, no final eu vou ver a diferença. Você vai ver a diferença. Nós vamos ver a diferença. Fazer isso aqui é subir a montanha. Resistir firme num propósito como esse, buscar a Deus, olhar para a direção certa, olhar para onde Deus está mandando você olhar. Ló olhou para onde ele quis olhar. Abraão olhou para onde Deus mandou ele olhar. Ló olhou para onde ele quis, para onde era agradável, para onde era fácil e não tinha guerra. Abraão olhou para onde Deus mandou ele olhar e que não era fácil. Mas ele terminou de forma gloriosa, o que não aconteceu com Ló. Siga a direção do Espírito. Ouça a voz do Espírito Santo. E saia decidido de agora em diante viver dessa maneira. Olhe para onde Deus mandar você olhar, fique onde Deus mandar você ficar. Suba a montanha. Por mais difícil que seja, você vai ver a diferença. Daqui a pouco, com certeza, acredito, quando Abraão olhou do alto e viu Sodoma e Gomorra sendo destruídas, o fogo, a destruição, ele viu o quanto foi importante olhar para onde Deus mandou ele olhar, ficar onde Deus mandou ele ficar, subir a montanha, que foi mais difícil, e aguardar por Deus. Esse é o caminho dos vencedores. O mundo está indo para uma direção, vá para a direção do Espírito. Ló foi para onde o mundo estava indo, para o lugar gordo, aparentemente mais fácil. Mas o povo de Deus não procura lugar fácil. O povo de Deus vai para onde Deus está mandando ir. Vai para a direção que Deus está direcionando. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Para fechar o nosso jejum. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Suba a montanha. Meu Deus, eu quero agradecer de todo o meu coração, mais uma vez, por essas 72 horas de jejum. 72 horas de mudança na nossa vida. É um novo ciclo, um novo tempo. Eu creio que essas 72 horas foi uma risca no chão para todos nós. Eu acredito que essas 72 horas de jejum, que foi um grande rompimento, está sendo, também foi um rompimento para tantas áreas na vida dela. Nada vai ficar do mesmo jeito. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez. E agradecer pela obra que o Senhor está fazendo e que nós vamos tocar. Quero agradecer pelas vitórias do teu povo, pelas vitórias da igreja, pelas vitórias da nação. Eu agradeço, Senhor, e eu tomo posse nesta manhã de todas as mudanças na vida do nosso povo, de mudanças, de um povo curado, sarado, fortalecido, restaurado, um povo que rompeu, um povo que tem uma outra visão, um povo que sai desse jejum com uma outra visão, com uma determinação, com uma força, com uma glória, um povo que vai viver num outro nível, num outro patamar, com resultados diferentes. E que tudo que estava travado, foi destravado, bloqueado, já foi desbloqueado. Tudo que estava sendo um impedimento na vida dessa pessoa, eu digo que não permanecerá. Eu digo em nome de Jesus, que todos esses impedimentos já foram tirados
no mundo espiritual, todos os bloqueios, todas as travas já foram tiradas em nome de Jesus Cristo. Tudo que estava sendo um impedimento da sua vida andar e fluir, eu digo que não está mais aí. Eu digo que a sua vida flui, a sua vida anda, a sua vida prospera, a sua vida avança, progride, a sua vida cresce. Você vai ver as definições, os resultados, os livramentos, a glória do Senhor da sua vida. Você vai viver a restituição que tem esperado, os acontecimentos assombrosos. Você vai viver o melhor final de ano da sua vida até então. Todas as situações indefinidas serão definidas, que não estão encaixadas serão encaixadas, que não estão acontecendo, vão acontecer, vão fluir, em nome de Jesus. Não tema o momento, apenas confie no Senhor. Não temos desafios, apenas enfrente-os. Não tema diagnósticos, isso não vai dar em nada. Creia que não é nada. Pessoas que estão temendo diagnósticos, eu digo, mantenha a paz, porque isso não é nada. Vai terminar em bênção. Mulheres que estão com caroços nos seios, o Senhor diz aqui para pessoas que estão com medo, Ele diz, isso é benigno, isso não é nada, mantenha a sua paz. Pessoas que estão com dores, o Senhor arranca essas dores agora, em nome de Jesus, e diz, receba a cura agora. Onde tiver um enfermo, em nome de Jesus, receba a cura agora, em nome de Jesus. Seja livre agora. Quem estiver vivendo situações travadas no financeiro, situações estão bloqueadas, impedimentos, problemas sérios, eu digo em nome de Jesus, receba seu livramento, receba o livramento, receba as mudanças, a conclusão, as definições para a sua vida, para a sua empresa, o progresso, o crescimento, as definições de situações dificílimas. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Viva o seu milagre, viva o seu livramento, viva a sua vitória. Você verá a definição do que estava parecendo impossível. Você verá, você vai ver chegando para você o que você tem esperado. E parece que não vai acontecer, mas o Senhor está dizendo, vai chegar, possua agora. Você vai tocar, vai ser definido, vai acontecer. Você vai tocar, você vai viver, você vai abraçar a sua vitória, em nome de Jesus. Levante-se com o poder e creia em milagres. Deus tem milagres para você. Eu creio, Deus, e eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui, agradeço pela vitória da nação. Senhor, eu vou agradecer pela vitória da nossa nação. Eu agradeço pela vitória do meu país, da nossa nação. Eu consagro mais uma vez esta bandeira linda, maravilhosa. Eu consagro, Senhor, e eu tomo posse da vitória da nossa nação. Eu tomo posse da vitória desta nação, da vitória desta nação. Eu digo que todas as forças do mal já caíram por terra, todos os embaraços, maldades, todas as trapaças e mentiras caíram por terra, todas as arquitetações demoníacas já caíram por terra. Nós declaramos os inimigos da nação envergonhados, derrotados, no chão, os inimigos da nação, todos envergonhados, todos derrotados, todos destruídos. Eu determino, eu tomo posse, junto com o Senhor, que Ramã vai ser enforcado na forca dele, que o faraó vai terminar nas profundezas do mar. A vitória dessa nação, a vitória
vitória do nosso país, a vitória da sua igreja, a vitória do seu povo. Eu tomo posse da vitória do nosso Brasil, a vitória da nossa nação, a vitória do nosso povo, a vitória da sua igreja, em nome de Jesus. Senhor, ó meu Deus, a gente não pode fazer nada se não for pelo Senhor. Nada, nada, nada. Nós podemos orar, e nós temos orado toda semana, durante todo, aliás, sempre, Senhor, o Senhor tem nos dado essa graça. Mas esse mês de outubro, jejuamos todas as semanas, 24 horas, e agora 72 horas. E vamos entregar agora, em favor do quê? Em favor do seu povo, em favor da nação. Então, o meu pedido é, a gente orou, a gente está buscando. Agora, nós vamos, domingo, nós vamos votar com sabedoria, com prudência, com temor, porque nós sabemos fazer as boas escolhas. E vamos escolher a coisa certa. Agora, nós não podemos mais que isso. Se o Senhor não entrar em ação, se o Senhor não mexer no que tem que mexer, ninguém pode fazer nada. Só o Senhor pode envergonhar os inimigos, só o Senhor pode botar uma trava e um impedimento e dizer assim, daqui vocês não passam. Então, meu Deus, daqui para frente, não há o que fazer a não ser a gente continuar crendo no Senhor, orando e buscando. Então, a tua palavra diz, é o que Josué disse, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Tantos viveram esse tipo de situação, que não sabiam o que fazer, mas foram buscar o Senhor. E a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Em toda a tua palavra, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. E nós temos pedido em favor da igreja, em favor do teu povo, em favor do ministério, em favor da nação, em favor da nossa nação, do nosso Brasil, em favor do nosso povo. É o que eu tenho, é o que nós temos pedido, temos clamado e crido, Senhor, e crido, nós cremos, Senhor, nós cremos. Eu creio em vitórias, eu creio em livramentos, eu creio em mudanças, eu creio em poder, eu creio no Senhor, eu creio no poder da oração. E nesse momento, com muita gratidão, eu quero junto com o teu povo, em todo lugar, aqui, em todo lugar, entregar essas 72 horas de oração e de jejum. Eu entrego agora ao Senhor esse pequeno sacrifício, porque grande foi o céu. E agradeço pela graça que nos deu de chegar até aqui, agradeço pela misericórdia do Senhor de nos trazer até aqui, agradeço pela oportunidade de poder orar, jejuar, agradeço, Senhor, por esse privilégio, por esse rompimento, agradeço por essa dádiva, por essa glória, agradeço por esse presente que o Senhor nos deu, que foram essas 72 horas. Muito obrigada. Eu entrego ao Senhor, que o Senhor receba como cheiro suave, que o Senhor receba agora o nosso pequeno sacrifício, receba as nossas 72 horas de jejum e oração. Receba, Senhor, em favor dessa nação, em favor dessas eleições, para que o Senhor nos dê vitória, em favor da tua igreja, para que o Senhor dê vitória ao nosso povo e mude a história da vida do nosso povo. E que eu possa ver testemunhos chegando e grandes vitórias, Senhor, acontecendo e o teu povo testemunhando. Quero pedir que o Senhor leve o seu povo em paz, que o Senhor abençoe agora essa primeira refeição, depois de 72 horas, e que todos possam se sentir bem e descansar, e ter um sábado maravilhoso, e ter a disposição de abrir novamente às 20 horas, para nós estarmos aqui amanhã, domingo, às 9, em jejum, e vamos entregar esse outro jejum em favor da nação, em favor do seu povo, aqui nesse altar, nessa igreja, nas nossas igrejas, no nosso domingo, o domingo que vai ser o domingo da nossa vitória, que nós cremos, domingo de vitória, domingo de bênçãos, e nós vamos continuar, Senhor, entregamos agora, mas mais à noite vamos abrir novamente, com muita graça, com muita alegria, com muita gratidão por poder estar orando e pedindo ao Senhor livramentos. Óbvio
óbvio que nós aceitamos a sua vontade, porque a sua vontade é melhor. Mas, Senhor, o mal, se o mal entrar, não vai ser por nossa parte. Nós nunca vamos deixar isso. Nós vamos ser sempre portas de bênçãos, sempre de bênçãos, anunciadores de boas novas. Nós vamos ser portas, Senhor, que se abrem trazendo bênçãos. Nós vamos ser sempre esses que levam boas novas e bênçãos. Então, nós cremos no bem do Senhor. Nós cremos em vitória. Nós cremos em milagres. Nós cremos em livramentos. Nós cremos num tempo de glória. Nós cremos no melhor tempo da nossa vida, num tempo de muita prosperidade e abundância. Nós cremos no melhor final de ano da nossa vida. Nós cremos que 2023 vai ser incrível. Nós cremos nisso, Senhor. Eu creio em milagres, eu creio em poder. Senhor, eu peço que o Senhor leve o seu povo em paz. Mais uma vez, põe em paz em casa, abençoa a primeira refeição, dá descanso, sustenta, Senhor, continue falando, motivando, e nesse momento em que todos estão tão sensíveis, que todas essas mudanças, essas definições, que as vendas tenham caído, que a visão esteja clara diante de todos, que cada um tenha entendido perfeitamente essa imersão, porque foi uma imersão de oração, de jejum, palavra, que todos tenham entendido exatamente o que o Senhor quer, estejam vendo, que tenham clareza e já estejam num outro nível para a glória do Teu nome, porque eu tenho certeza que todos que estiveram conosco nessas 72 horas não saem do mesmo jeito, não vão ser da mesma maneira, saem de uma outra forma, num outro nível, para viver resultados realmente diferenciados. Muito obrigada por tudo, eu te louvo, eu te agradeço. Muito obrigada, meu Deus, mais uma vez, louvado seja o teu nome, obrigada por tudo, amém, amém, amém.